Fala pessoal, boa noite. Já estou aqui com o Anderson, com a Maria, com a Ana Paula. Então sejam bem-vindos aí para a nossa aula de discursivas, né? Então, se a gente está no simulado discursivo 6, isso significa, né, que a gente já está caminhando aí, não estamos mais no começo, né? Serão 17 encontros até a prova de segunda fase, ainda tem uma caminhadinha, né? A gente só vai parar naquela semana de véspera da primeira fase da federal. Tá? Deixa eu até compartilhar aqui com vocês. Né? Eu mandei isso daqui. É que tem alunos que são só das discursivas, então. Tá, deixa eu fechar isso aqui. Ok. Então, assim, só para mostrar para vocês, né, como que está o nosso planejamento aqui, ó. Hoje eu consegui trabalhar aqui, eu consegui fechar lá no extensivo a parte da biotecnologia, então eu vou deixar aqui em amarelo. Opa, esse aqui eu deixo em vermelho, ó. Esse aqui a gente vai ver semana que vem, mas já dá para colocar um amarelão aqui. Ciclos biogeoquímicos a gente conseguiu fechar. Sistema endócrino, olha só, a gente conseguiu fechar, então a gente ganha uma semana ali na biologia C. Isso vai ser importante porque a parte de tecido ela é um pouquinho pesadinha, né? Então a gente consegue ganhar tempo aqui. Nas discursivas, gente, nós estamos aqui, ó. Então, hoje, dia 11/9, nossa aula número 7, que a aula 1 foi conhecendo a prova, né? E aí eu comecei a mandar o simulado para vocês na semana seguinte. Então, a gente está aqui 11/9, né? 18/9, 25/9. Aí, na semana de véspera da primeira fase, conforme programado, não tem aula. Então, a gente fecha a aula 17, lá, né? Na véspera da segunda fase. A gente vai ter a aula 17 e uma aula bônus aqui, né? Um aulão FPR segunda fase. Já programei aqui também para gente, tá? Dia 27/11, teremos um aulão. Beleza? Então, assim, se vocês perceberem que eu fiz algum ajuste, principalmente na parte do super, tanto quem é do curso de discursiva quanto quem contratou a parte do extensivo, né? Aqui a gente tem essa parte da discursiva, né? Tem a parte do aulão. Agora, a parte do super, nós teremos aqui 15/9, que vai ser uma segunda-feira, nossa primeira aula, 22/9, segunda aula, e aí 29/9. Dia 3/10 a gente faz o aulão ali, né? Daí para todos os alunos, esse aulão é importante, que vai ser aquela última aposta, né? Então a gente tem isso aqui para vocês, né? Então, legal, bacana. Tem do André, isso, né? Bacana, legal. E do Rafa, no mesmo dia também, né? Tranquilo, né? Lá vai estar uma super equipe também atendendo vocês, né? Então, vocês vão estar bem atendidos. Mas aqui vai ficar gravado esse aulão também, né? E tá, setembro. Que agora tem que eu vou fazer junto com o Rafa e com o Astro, vai ser o da FEMPAR. Eu vou dar aula dia 27, né? Que é véspera da FEMPAR. Mas eles têm um aulão deles, daí nesse aulão eu não participo. Eu Né? tô pirando aqui, É Giovanni. É muito que a revisão, confundi. né? É muito aulão para uma pessoa só. Tá. Não, mas é que assim, a gente é tudo amigo, né? Daí tem hora que a gente se junta. Eu já fui sócio do Astrogildo, né? Do André. Então a gente tá sempre junto aí. Então vamos lá. Então aqui já tá. Isso aqui eu mandei para vocês, beleza? Deixa isso aqui, eu vou deixar aberto aqui por enquanto. Então vamos lá para o nosso simulado discursivo 6. Temos aí a visão geral do simulado. Não sei se antes de sair comentando aqui, falando, né? Vocês querem comentar alguma coisa que surpreendeu vocês, né? Alguma dor, né? Cara, essa questão, né? Sei lá. Então aqui falei da bioluminescência,
sempre algo que pode aparecer, né? Acidificação dos oceanos, de repente mais uma questão voltada assim com temática Enem, mas que pode aparecer na federal também. Então a gente precisa estar preparado para escrever sobre isso. De novo a CRISPR, Giovanni? Só que agora eu juntei a CRISPR com epigenética, né? Então, o que escrever sobre a CRISPR relacionando agora com a epigenética? Então, é uma possibilidade, né? Aqui, trouxe um ganho de repertório para vocês, né? Porque a minha preocupação quando fala exossomo é que o aluno pense em exon, por mais que tenha uma relação, né? Assim, o nome, mas não, aqui tem a ver com exocitose, né? Então, esse exossomo tem a ver com exocitose, ou seja, quando a célula secreta alguma substância para fora, né? Então, a gente chama essa vesícula de secreção como exossomo, né? Então, a minha preocupação tem aluno que vai perder a questão porque vai relacionar com os exons lá, tem exon e intron lá do RNA mensageiro, né? Primário, e aí pode perder a questão. Então, esse exossomo não tem nada a ver com exon. Aqui, questão de vacina, sempre a temática importante, mas trazendo também a questão do Alzheimer. Evolução convergente, sempre vai ter lá uma questão da federal que vai trazer evolução. Então, isso aqui vocês vão ver que eu agora, né? A gente ainda tem uma quantidade grande de simulado, então eu posso dar uma brincada aqui ainda com alguns conteúdos, né? Mas a gente vai, conforme a gente vai chegando ali numa reta final, vocês vão ver que o meu simulado ele vai mudando muito na questão de apostas mesmo, né? E não que isso aqui não seja uma aposta. Na verdade, né, uma aposta, mas, assim, ao mesmo tempo, são questões que eu tenho a preocupação. Cara, se cair exossomo, se cair evolução convergente, né? E o ciclo do nitrogênio sempre esperado em qualquer prova que vocês forem fazer, né? Então, vamos lá. Questão número 1. A bioluminescência ocorre em organismos tão diversos quanto vagalumes, fungos, olha aí, fungos e águas vivas. Pesquisas mostram que genes associados à luciferase, se termina com ase, a gente já suspeita que é uma enzima, né? Genes associados, então, a essa proteína, essa enzima, vêm sendo usados como ferramentas em biotecnologia. Por exemplo, em experimentos que acompanham a expressão gênica em tempo real. Um estudo publicado na Nature em 2020, então não é muito, não, né? Podemos dizer que do nível científico é recente, destacou o uso da enzima luciferase para rastrear células tumorais em modelos animais. Então, assim, gente, primeira, né, vez que eu fiz o uso de bioluminescência no laboratório de bioquímica foi em 2016, não foi durante a minha formação, não. 2016 que eu fiz aquele curso lá de férias na Federal, de uma semana, né? Foi uma semana bem certinho ali, de férias. Nós testamos a técnica do DNA recombinante. E qual foi a técnica? Pegar o gene da enzima luciferase e fazer esse gene expressar em bactérias, né? Então a gente pegou o plasmídio bacteriano, usando a enzima ligase, ligamos o gene da luciferase no plasmídio bacteriano, temos um plasmídio recombinante. Alguma bactéria absorveu esse plasmídio recombinante. Essa bactéria, de um dia para o outro, sofreu cisciparidade, né? Muita cisciparidade e bipartição. A cada 20 minutos, as bactérias duplicam a sua população. Então, de uma bactéria, 20 minutos eu tenho 2, 40 minutos eu tenho 4, 60 minutos, 1 hora, eu tenho 8, e assim sucessivamente. No dia seguinte, a gente tinha uma colônia de bactérias emitindo bioluminescência. E aí se pergunta, qual a vantagem de ter uma bactéria bioluminescente? A vantagem é que deu certo. A ideia era colocar o gene da enzima na bactéria, para testar a técnica, para ver se funciona.
E a prova que a técnica funcionou é que a bactéria expressou a bioluminescência. Então, a gente usa isso como um marcador químico, né? Então, eu posso usar isso, por exemplo, para marcar células tumorais. É uma tinta, gente, é como se fosse uma tinta, né? Você consegue rastrear células tumorais porque você consegue associar a bioluminescência a um tipo de célula cancerosa, por exemplo. Eu comentei com vocês da palestra que eu dei para engenheiros e arquitetos recentemente, e lá tinha também o cara que produziu, a partir da bioluminescência da natureza, ele produziu isso em tintas. Mas para que vai usar isso na construção civil? Aí o cara deu exemplo, se tem lá no teu prédio uma infiltração, e você não sabe de onde está vindo essa infiltração. Então, quando você joga aquela tinta, mistura na água, e aquela tinta bioluminescente, que emite uma bioluminescência, que tem uma coloração chamativa, você joga ela nos cantos do prédio, lugares que possivelmente tenham infiltração, você consegue acompanhar onde a tinta está indo. Então, entendo que isso é um marcador, né? A gente pode usar isso como um marcador que vai ajudar a gente a rastrear muita coisa, né? Até na indústria civil. Explique o processo de bioluminescência. Como que funciona essa bioluminescência, né? E justifique como o gene da luciferase pode ser aplicado em pesquisas biomédicas. Então, assim, eu acho pesado, nessa altura do campeonato, cobrar isso de vocês, né? Então, realmente, não é uma questão fácil de você sair respondendo. Lá, como funciona a bioluminescência, né? Então, a gente está falando do quê? De um gene associado a uma enzima. Enzimas são catalisadores biológicos. Então, a partir dessa enzima, nós teremos algumas reações, né, com essa possibilidade da emissão da bioluminescência. E aí eu coloquei aqui a resposta, como resposta modelo. É lógico, né? A gente está no momento de ganho de repertório. Então, não se preocupe. Giovanni, eu zerei nessa aí, eu não soube nem sair do lugar, né? Tranquilo, gente. É momento de ganho de repertório. A gente está no simulado 6 ainda, né? A gente vai pegar pesado depois da primeira fase mesmo, né? Então, por enquanto, vamos ganhando repertório até para a primeira fase, porque uma bioluminescência pode aparecer numa questão de primeira fase. Então, eu penso nisso também. Às vezes, a bioluminescência não vai estar na sua discursiva, mas ela vai estar na primeira fase. E aí você vai falar, cara, eu, né, ganhei repertório, me dei bem na primeira fase também. A bioluminescência é a produção de luz por organismos vivos através da reação entre a enzima luciferase, então se é uma enzima tem um substrato, né? E o substrato luciferina, na presença de oxigênio. Essa reação libera energia na forma de fótons, ou seja, uma luz visível. Em biotecnologia, o gene da luciferase pode ser inserido em células ou organismos como marcador molecular. Olha que palavra bonita, né? Uma composição bonita aqui. Ah, é um marcador biológico, é um marcador molecular, né? Como que ele tinha colocado lá na pergunta, ele colocou rastrear células tumorais, né? Então, é um rastreador molecular. A gente pode usar essa palavra também. Então, marcador molecular, né? Porque você está marcando ali o quê? Moléculas de um determinado tipo de célula, para que você possa localizar onde estão as células cancerígenas, né? Por exemplo. Assim, a emissão de luz indica a atividade de um gene, de um certo gene de interesse, permitindo rastrear processos como crescimento tumoral, atividade de fármacos, de medicamentos, como que o fármaco está funcionando, né? Você pode ter esse marcador aí a partir da medicação. Então, se coloca ali uma possibilidade da medicação ter essa capacidade de bioluminescência para você saber o fármaco
está agindo onde, né? A gente consegue rastrear esse fármaco. Ou expressão gênica em pesquisas biomédicas, né? Então, na questão de pesquisas biomédicas, como que está acontecendo ali a expressão de um gene? Quando esse gene é expresso, a partir do gene que é expresso, que tenha um marcador, porque o gene é um segmento de DNA, que ao ser transcrito e traduzido, produz uma proteína. Mas se eu associar a esse gene um pedaço do gene da luciferase, além de produzir a proteína específica, ele vai emitir o quê? Ele vai emitir a bioluminescência. Então, eu consigo rastrear o gene também. O gene, né, deu ali origem a um RNA mensageiro, que foi traduzido pelo ribossomo, que teve uma ação a partir, né, do complexo Golgiense, formou lá um exossomo, uma vesícula de secreção, que foi para o sangue, e aí a gente consegue rastrear. Tá, aí do sangue foi para onde, quais células receberam esse estímulo, né? Então, olha que interessante. É uma forma de você conseguir ter esse rastreio. Explicou o mecanismo bioquímico da bioluminescência? Isso aqui, literalmente, eu trouxe como um ganho para vocês, tá? Eu não esperava que vocês, nessa altura do campeonato, saiam escrevendo, a não ser aluno que já está lutando aí há alguns anos, né? Poderia ter esse repertório já. Relacionou a luciferase ao uso da biotecnologia, justificou a aplicação como marcador em pesquisas, e caso ele pergunte, né, gente, lembre-se da técnica do DNA recombinante, né? Então, é uma ideia legal, né, de você ter ali o uso de marcadores, tá? Questão 1, de boa, gente? Aí eu trouxe uma explicação extra. A proteína fluorescente verde, GFP, de água viva, também é usada como marcador. Em 2008, o Nobel de Química foi concedido aos pesquisadores que isolaram e aplicaram a GFP em biotecnologia. Então, essa explicação extra também provocando vocês. Cara, eu vou pesquisar sobre isso, né? O que é esse Nobel aqui, né? E então, assim, a gente tem essa possibilidade, né, de ir além ainda do que eu coloquei aqui para vocês, porque eu vou pesquisar o Nobel de Química, que pesquisadores são esses, né? Então, isso aqui vem como contexto de questão, tá? Então, vou falar lá, né, uma proteína, GFP, né, emite bioluminescência, usado como marcador em biotecnologia, tá? Então, você tem essa questão aí, beleza? Questão 1, da minha parte, é isso. Se tiver alguma coisa, sinaliza aí, por favor. Senão, a gente vai para 2. Mas justificando para vocês. Ainda da questão 1, lembrei agora, uma coisa que eu queria falar para vocês, como que poderia cair essa questão, talvez mais um Enem da vida, que é mais, né, a nível nacional, os vagalumes estão desaparecendo, gente. O vagalume é uma espécie em extinção, na lista dos insetos em extinção. Então, a gente tem aí um repertório para a questão, né? Qualquer vestibular pode trazer um texto lá falando da extinção dos vagalumes e trazendo o contexto da bioluminescência, né? E aí pode cobrar isso de vocês. Questão 2. A acidificação dos oceanos já reduziu em cerca de 30% o pH médio. É bastante, né? Desde a Revolução Industrial. Segundo o painel, né, o IPCC, né, que é o painel lá que mede tudo isso aí, intergovernamental, 2021, então não é algo assim tão distante da gente, né? Isso afeta diretamente a capacidade de corais e moluscos formarem esqueletos calcários. Episódios de branqueamento em massa têm sido cada vez mais frequentes,
como registrado na Grande Barreira de Corais, na Austrália. Explique os efeitos da acidificação sobre os corais e discuta suas consequências ecológicas para os ecossistemas marinhos, né? Esse comando discuta é basicamente você trazendo, né, no texto uma forma de debate ali, né, em relação às consequências que isso pode trazer, tá? Esse assunto, gente, ele é um assunto muito quente para qualquer vestibular que vocês forem fazer nos próximos anos. Não é só esse ano, não. Por quê? Se vocês pesquisarem sobre os corais estão morrendo numa velocidade, assim, assustadora. A previsão é que, se a gente continuar poluindo, emitindo gás de efeito estufa, não frear o aquecimento global, né? A previsão desses painéis intercontinentais, dessas, né, mensuradores, digamos assim, né, é que até 2100 a gente não tenha mais coral. Ah, mas eu não tenho interesse em ir para Fernando de Noronha para mergulhar lá e ver os corais. O problema nem é esse, não é o turismo. O problema é que o coral, os recifes de corais são berços para muitas espécies marinhas. Não é só o quinidário que está lá, né? Porque, vamos lá, o que é um recife de coral, Giovanni? Quando você fala de recife de coral, você está falando do ecossistema como um todo. Agora, quando você fala coral, olha só, é importante ter isso aqui na sua cabeça. Coral, eu estou falando de um antozoário. O que é um antozoário? Isso aqui é um animal. É o coral, que é um quinidário. Tá? Então, isso aqui é um quinidário. Quinidário, filoquinidária, né? Junto lá com as águas vivas, anêmonas do mar. Trocou a cor sem eu fazer nada aqui, mas tudo bem. Então, o que são antozoários, Giovanni? São os corais. Mas quando você fala os recifes de corais, aí você está falando de um ecossistema com alta biodiversidade. E aí os corais, eles não estão sozinhos. Eles estão com algas, zooxantelas. Por que os corais são coloridos? Não é por causa do animal. O animal em si, gente, ele é o esqueleto calcário, basicamente, ali, né? E aí você tem o quê? Você tem as algas zooxantelas que dão coloração exuberante. Tem as algas com a coloração amarela, a coloração vermelha, a coloração verde, né? Vai ter alga de tudo quanto é cor ali, daí dá aquela exuberância para o recife de coral. Isso aqui é uma relação mutualística. Então, uma aposta minha, porque a Federal gosta muito de cobrar relações ecológicas, de repente trazer a questão da morte dos corais, mas cobrar a relação ecológica envolvida, né? Pode ser, ou cobra na letra A acidificação, na letra B relação ecológica, alguma coisa do tipo. Então você tem aí uma questão de ecologia que é quente para a gente, né? Então essas algas zooxantelas, elas não vivem sem o animal, e o animal não vive sem as algas. E esse estresse da acidificação, ele acaba, né, acabando com esse equilíbrio, levando ali, né, a morte dessas algas, e uma vez que as algas morrem, o coral também morre. Então aquela exuberância colorida acabou, né? Essa exuberância colorida acabou, o que virou? Virou um esqueleto, né, morto, um monte de animal morto, e aquela coloração branca, né? Tipo de carbonato de cálcio. Por isso, o branqueamento dos corais. Ele quer que a gente explique os efeitos da acidificação e que a gente discuta as consequências. Eu coloquei assim. O aumento de CO2 atmosférico leva à formação de ácido carbônico, quando dissolvido na água do mar, reduzindo o pH oceânico.
essa acidificação prejudica a deposição de carbonato de cálcio, o famoso CaCO3 lá da química, né? Que é essencial para corais, moluscos e equinodermos. Então não é só o coral que sofre, né, gente? Não é só os quinidários que sofrem. Você tem o filo molusca. Por que o filo molusca sofre? Porque o carbonato de cálcio ele está presente nas conchas. Então você acaba tendo uma concha enfraquecida. O carbonato de cálcio está presente nos equinodermos. E eu iria mais longe ainda, né? Aqui, se você pensar nos crustáceos também, a gente poderia colocar aqui o filo artrópoda. Porque os crustáceos, se você considerar que o exoesqueleto dos artrópodes é formado por quitina, que é um polissacarídeo, é um carboidrato nitrogenado, que dá ali a certa rigidez, né? E é impermeável nos artrópodes. Por que o crustáceo tem um exoesqueleto mais duro do que um inseto? Ah, porque tem mais quitina, professor. É verdade. Mas não é só por isso. Além da quitina, o caranguejo, ele vai ter carbonato de cálcio. Galera, teve uma questão, logo que eu comecei a dar aula em cursinho, que caiu no meu colo, assim, eu dava assistência, entrei como professor assistente lá em 2009, quase 2010 ali, né? E eu já dava aula desde 2006, né? Mas tive minha oportunidade em cursinho em 2009. Daí, em 2010, já comecei dando aula já, né? Mas, a princípio, eu entrei pela porta da assistência. Caiu uma questão para mim que, literalmente, cara, eu fiquei, né? Pensativo, nunca tinha pensado naquilo. Quando você vê a troca do exoesqueleto, né? Talvez vocês já viram uma cigarra fazendo a troca de exoesqueleto, já viram, por exemplo, um aracnídeo, né? Fazendo a troca de exoesqueleto. Mas quando acontece a troca de exoesqueleto de um caranguejo, né? De um crustáceo de maneira geral, a, a água em volta dele, ela fica esbranquiçada. E a questão pegou exatamente nesse ponto. Por que durante a troca do exoesqueleto dos crustáceos, né, ele contava que a água tinha um aspecto leitoso, era isso que vinha na questão. E queria saber por que exatamente na hora da troca do exoesqueleto, a água ficou com um aspecto leitoso. Falei, meu, isso eu não sei, né? Vamos pesquisar. Né? Naquela época não tinha chat GPT, não tinha nada, você ia para a internet mesmo, lá para o Google, né? E aí, também, Google, pesquisa aqui, pesquisa ali, nada. Até que, né, falei, calma, carbonato de cálcio, né? Então, tem carbonato de cálcio, aí você já tem um caminho para pesquisa. Aí fui pesquisar, achei um artigo que falava sobre o assunto, né? Então, aquele foi um momento que eu e o aluno que estava comigo na assistência ali, a gente foi pesquisando junto, né? E aí, carbonato de cálcio, não é só quitina. Então, o aspecto leitoso é por conta do carbonato de cálcio. Então, a gente poderia trazer aqui na resposta também os artrópodes, né? Aquáticos, né? Então, a gente está falando de crustáceos. Nos corais, isso enfraquece os esqueletos, aumenta a suscetibilidade ao branqueamento, que é a morte do coral, né? E compromete a biodiversidade dos recifes, que abrigam milhares de espécies. A perda dos recifes não afeta apenas ecossistemas, mas também atividades humanas, como pesca e turismo. Então, tem a parte do turismo, né? A galera que vai lá para Fernando de Noronha para mergulhar e ver os recifes de corais, vai para Fernando de Noronha para fazer outras coisas, mas para ver recife já não vai mais se não tiver coral, né? E a pesca? O que vai acontecer? Você tem uma cadeia alimentar envolvida, né? Então, se eles são berço para muitas espécies, eu já vi até uma questão relacionando o coral como um shopping center do mar, né? Eu acho que é muito mais do que isso, né? Porque em alguns momentos não é só um shopping center, né? Ele também pode ter ali reprodução, então poderia comparar com motéis, sei lá, tanta coisa, né? É mais do que um shopping center, porque ali tem espécies que vão para fazer desova no recife de coral, para fazer reprodução, para se esconder, né? Então, é muita coisa relacionada ao recife de coral, né? Então, assim, a mudança de pH leva
a morte das algas. Como é um mutualismo, o coral também morre e fica o branqueamento. Agora, tem um outro ponto que leva ao branqueamento de coral, e você também tem que saber. E também está relacionado com o aquecimento global. Não cabe aqui, tá? Porque aqui ele falou da acidificação em específico. Mas tem um outro ponto que leva ao branqueamento, que é o aquecimento da água do mar. A água do mar está ficando mais quente. Por quê? Com o aumento da temperatura global, os oceanos estão ficando mais quentes. E esse estresse térmico, por algum motivo, gente, gera o quê? Um estresse térmico no recife de coral e as algas, elas vazam dali. Olha só, ela como se cometesse um suicídio. Vou embora daqui. Mas espera aí, se não vive sozinha, ela morreu, né? É um mutualismo, benefício mútuo, mas tem obrigatoriedade de sobrevivência mútua, né? Então, olha que interessante, o estresse térmico faz com que as algas saiam do coral, né? Mas ao sair do coral, elas morrem, porque elas dependem do mutualismo. E se elas morrem, os corais também morrem. Então, esse estresse térmico também é um ponto que pode aparecer junto, né? Não caberia nessa questão, porque ele falou da acidificação em si. Então, dois pontos que podem levar à morte dos corais, né? O estresse térmico e a acidificação. O Anderson colocou aqui, poderia falar do prejuízo para seres que usam o coral como abrigo? Isso, Anderson, pode ser o inquilinismo ou até a protocooperação, aí a gente tem que tomar cuidado, né? É que a gente não vai estudar isso aqui ainda na ecologia, mas a relação lá do peixe-palhaço, que é o peixe lá do Procurando Nemo, né? Com a anêmona, ele pode ser visto como um inquilinismo, mas também pode ser visto como uma protocooperação. Quem vai definir isso é como a historinha vai ser contada para vocês. Se o exercício falar que o peixe-palhaço, ele usa a anêmona, os tentáculos da anêmona como um abrigo, e a história termina por aí, é positivo para o peixe-palhaço, é indiferente para a anêmona. É um inquilinismo, né? Mas o que acontece eventualmente é que o peixe-palhaço ele leva alimento. Não sei se é para comer em casa, né? Se é para viagem, ou se realmente ele faz isso para levar para a anêmona. Eventualmente ele chega com o lanche lá na anêmona. E a anêmona acaba se beneficiando com esse lanche também. Lembre-se que os quinidários eles são carnívoros, né? E o Nemo não sofre com essa questão, porque ele tem ali um muco, né? Ou seja, um fluido corporal que protege ele contra as toxinas ali que causam a paralisia, né? E por algum motivo, né, os tentáculos mesmo assim poderiam trazer esse peixe diretamente para a boca, porque os tentáculos, quando eles têm a percepção que tem algum peixe ali, eles, né, liberam ali as toxinas e trazem os tentáculos em direção à boca. Por algum motivo, né, a anêmona não faz isso, em tentar trazer ele em direção à boca, né, uma relação que ela pode entender que eventualmente ela é beneficiada porque ele traz alimento para ela. Se o texto do exercício deixar a entender que a anêmona também é beneficiada, aí você tem uma relação mais, mas não é mutualismo, né? É uma protocooperação. Mas se tratando de federal, a gente tem que tomar cuidado. Porque a federal não costuma muito utilizar a palavra protocooperação. Protocooperação é um termo mais recente. Final da década de 90, a gente começa a usar o termo protocooperação. Antigamente era tudo mutualismo. Mutualismo obrigatório é o que a gente chama de mutualismo hoje, né? E mutualismo não obrigatório, ou, né, não obrigatório, é o que hoje a gente chama como protocooperação. Então pode acontecer numa questão de primeira fase, a federal trazer o exemplo do peixe-palhaço e da anêmona e a resposta ser mutualismo. Você fala, mas não é mutualismo, porque não é obrigatório. Não é obrigatório. É que o professor que elaborou a questão é o professor lá da década de 70, né?
É antes disso ainda. Então, o cara usa o termo da época dele, né? Mutualismo. Na época dele não tinha protocooperação. Então, tudo mutualismo. E ele não coloca mutualismo não obrigatório, só coloca mutualismo. Então, assim, já uma dica para vocês. A Federal já fez isso 2 vezes na história da Federal. Você lê a questão, você fala, cara, é protocooperação. Não tem protocooperação para marcar na primeira fase, lá nas 5 alternativas. Mas tem mutualismo. Então, marca mutualismo e com certeza vai ser mutualismo, né? Por causa dessa questão aí do termo protocooperação ser um termo mais moderno, né? Nem tão moderno assim, mas mais moderno, né? Pré-histórico, isso aí, né? Então vamos lá, gente. Aqui, né? Acidificação do oceano, teve interação aqui do ano, deixa eu ver se não ficou nada para trás, não. Aí eu coloquei, né, o IPCC 2021, a ponto que o oceano já absorveu, né? Emitido desde a Revolução Industrial, a Grande Barreira de Corais já sofreu 4 episódios de branqueamento em massa. Gente, 2016, né? Então a gente está no momento aqui, não está muito distante da gente, não. Então, essa grande barreira tá da Austrália, né? Questão 3. O sistema CRISPR-Cas9, além de editar DNA, vem sendo adaptado para edição epigenética, regulando a expressão de genes sem alterar a sequência. Em 2023, pesquisadores da Universidade de Harvard publicaram também na Cell, né, uma revista aí, uma técnica baseada em CRISPR de Cas9, fundida a enzimas reguladoras, abrindo novas possibilidades para tratar doenças complexas com distúrbios neurológicos. Então, veja, professor, eu estudei a CRISPR-Cas9, agora CRISPR-D-Cas9 é novo para mim, né? Então, a ideia é essa mesmo, é te provocar aqui, né? Descreva como funciona a edição epigenética via CRISPR e cite uma aplicação terapêutica em potencial. Gente, não é para você sair correndo também e ter que saber tudo sobre o CRISPR, tá? É DCAS9. Isso aqui vem como contexto para vocês. É para assim, a gente já tá ansioso na hora da prova, e aí, a hora que o aluno fala, meu, eu sei o que é CRISPR-Cas9, mas CRISPR-D-Cas9 eu não sei, né? Já dá uma ansiedade, o cara já libera adrenalina, já dá um branco, né? Porque a adrenalina é luta ou fuga, menos fazer prova, pronto, se atrapalhou. Então a ideia, já que a gente tem uma coleção de simulados, é para que você ganhe repertório também, não que você tenha que decorar isso aqui. Mas a hora que aparecer lá um CRISPR-Cas9, um exossomo, você, pô, eu vi isso com o Giovanni, né? Já estou preparado. Né? Então, se não é uma coisa nova para você. Então, como que a gente relaciona a CRISPR com a edição epigenética? O sistema CRISPR-D-Cas9 utiliza a enzima Cas9. Lembre-se que a Cas9 é a enzima de restrição, tesoura biológica, né? Endonuclease. A diferença é que ela permite a programação. Por quê? Porque ela tem uma sequência CRISPR, que o que você escrever nessa sequência, a Cas9 executa. Tá? Incapaz de cortar o DNA, mas guiada por RNA para se ligar a regiões específicas do genoma. Gente, tá aí. A Cas9, ela tem a capacidade de clivar o DNA, de cortar o DNA e de editar o genoma. Mas essa não. Essa, ao invés dela cortar o DNA, CRISPR-D-Cas9, então ela não corta o DNA. Ela é incapaz de cortar. Porque a epigenética não é mutação, né? Epigenética envolve expressão do gene. Então envolve metilação e acetilação. Lembra disso? Né? O gene que está metilado, que tem o metil ligado em pontos específicos do gene, ele vai estar na forma de heterocromatina. O gene que não está metilado, ele vai estar ativo, né?
Então, quando essa CRISPR que não corta, mas ela consegue se ligar ao genoma, mexendo então na expressão do gene, ligando ou desligando um gene, ó. Quando fundida a proteínas reguladoras, ela pode ativar ou silenciar genes. Então, ela pode envolver aqui no processo de metilação e acetilação. Não precisa escrever nesse nível, né? Mas como que você ativa um gene? Tirando a metilação. Como que você silencia um gene? Colocando a metilação em ponto específico. Sem alterar a sequência de nucleotídeo. Então, não é mutação. Epigenética nunca é mutação. É expressão gênica. Essa técnica permite modular a expressão gênica de forma precisa, sendo promissora para tratar doenças complexas, como distúrbios neurológicos ou até câncer, sem risco de mutações indesejadas no DNA. Talvez a gente comece a usar a CRISPR por aqui, porque essa daqui, a probabilidade da gente ter um efeito colateral é menor, né? Porque uma coisa é você ir lá e cortar o DNA. Corta o DNA, eu posso deixar muito estrago. É igual você recortar. Você é bom para recortar? Depende. Às vezes você recorta certinho, mas às vezes você recorta, cortei um pedaço da figura. Deixou um erro. A CRISPR é a mesma coisa. Ela sabe exatamente onde ela tem que cortar, mas ela pode cortar um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, e cortar um pedaço de um outro gene que não era interessante, sei lá, né? Deixar ali um rastro de estrago pelo caminho. Resolveu um problema, mas causou outro ou outros problemas, né? Então, essa é a limitação da CRISPR-Cas9 no momento. Talvez envolvendo só uma expressão gênica seja um caminho inicial para a CRISPR, tá, gente? Então, vocês vão começar a ouvir falar da CRISPR-Cas9 agora nos exercícios. Como eu disse, isso não está em livro de biologia, então eles não vão te cobrar isso. Eles vão te trazer o repertório para você falar, pô, então, quer dizer, a CRISPR corta, essa aqui não corta. Então, em cima daquilo que você aprendeu, você tem que saber raciocinar, né? Mas se você já aprendeu o que é CRISPR-Cas9, fica mais fácil na hora da prova, né? Explicou a diferença entre CRISPR, clássico e o epigenético. Descreveu como ocorre a modulação da expressão gênica, sempre ativando e silenciando genes, né? Citou uma aplicação terapêutica e potencial, então uso neurológico, câncer, uma coisa que talvez você não iria saber, mas uma coisa que dá para puxar no raciocínio é, bom, se a CRISPR corta, ela pode trazer efeitos indesejados no DNA, né? Ela não causa, a epigenética não causa mutação, né? Porque ela não cliva o DNA. Mas quando cliva, pode levar ali, né, a mutações indesejadas na sequência. Então, aqui tem a revista Cell, publicou estudos sobre CRISPR, epigenética em células humanas, então é recente. Então, dificilmente isso iria aparecer em 2024. É assunto para 2025, 2026, tá, gente? Pode ser usado para ligar genes silenciados, ligar no sentido de expressar o gene, tá, gente? Ligar ou desligar, né? Expressão e silenciamento. Então, ele usa o termo ligar ou desligar. Em doenças degenerativas. E a questão 4, a questão do exossomo, mais para repertório mesmo, tá? Exossomos são vesículas extracelulares que transportam proteínas, lipídios e RNAs entre células, funcionando como mensageiros na comunicação celular. Artigos recentes, de novo, né, mais uma revista científica aqui, Nature, envolvendo a parte de nanotecnologia, aponta o seu uso como nanocarreadores de fármacos contra câncer e doenças degenerativas. Então, de novo, né? Aqui a gente está falando de um veículo, né? Só que, como se está falando de vesículas de secreção celulares, é uma coisa muito pequena. Então, é um nanocarreador. Explique a função natural dos exossomos na comunicação celular
e justifique uma aplicação inovadora em medicina regenerativa ou terapia contra doenças. Então, nós temos aqui os exossomos são pequenas vesículas liberadas por células que carregam proteínas, lipídios, né? Pode ser uma lipoproteína, e RNAs, funcionando como sinais de comunicação entre células. Na biotecnologia, podem ser usados como nanocarreadores, entregando medicamentos ou moléculas terapêuticas de forma mais direcionada, né? Ele tem o endereço certo para agir, né? E com menos efeitos colaterais. Você está usando algo ali, né? Biológico. Pesquisas testam exossomos modificados para levar drogas contra tumores ou moléculas regenerativas em tecidos lesionados. Alguém pode dizer assim, Giovanni, uma vez o exossomo no sangue, como que ele sabe onde que ele tem que chegar? Ele não sabe, gente. Ele está no sangue, o sangue está no corpo inteiro. As células que tiverem receptores para aquele exossomo vão receber ele. As que não tiverem, ele vai passar batido, né? É assim que funciona um hormônio. Ah, como que o TSH, o hormônio tireotrófico, sabe que ele tem que chegar lá na tireoide? Ele não sabe. Ele vai para o sangue, né? A, a, a hipófise libera ele no sangue. Uma vez ele no sangue, ele vai ter receptor lá na tireoide. Ah, como que o FSH sabe que ele tem que agir lá no ovário, lá no testículo do homem para a espermatogênese? Não sabe. Lá no testículo do homem, lá no ovário da mulher, vai ter receptores para esse hormônio, né? Então lá ele vai ter uma ação. Onde não tem receptor para aquele hormônio, passa batido, né? Explicou a função natural dos exossomos, relacionou aos usos terapêuticos, citou um exemplo ou justificativa inovadora. Então, gente, essa questão eu vejo como uma questão de segunda fase da federal, assim, sabe? Trazendo uma palavra que tem talvez um uso mais a nível de graduação, nível universitário, mas o aluno do ensino médio que talvez nunca ouviu falar em exossomo, ele poderia, de repente, associar, né, com algo de exocitose, seguir o caminho, né? Algo que sai da célula. Tá? Seria uma possibilidade para ele tentar, né, ganhar alguma nota nessa questão, mas é uma questão que eu vejo com possibilidade. Lógico, a federal poderia trazer um repertório um pouquinho maior ali do que eu coloquei para vocês, talvez, né? Mas aqui eu já cuidei, né, para escrever, ó, são vesículas extracelulares, então eu já dei uma dica ali. Aqui. Questão 5. Ensaios clínicos em andamento investigam vacinas contra Alzheimer. Em 2022, um grupo da Universidade de Oxford testou uma formulação baseada em anticorpos que reduziu placas de beta-amiloide em camundongos. Apesar do avanço, especialistas ressaltam que a remoção das placas nem sempre se traduz em melhoria clínica significativa nos pacientes. Explique o princípio dessas vacinas e cita uma vantagem e uma limitação dessa estratégia no tratamento de doenças neurodegenerativas. Vamos lá. Questão 5. As vacinas contra Alzheimer têm como alvo a proteína beta-amiloide, que forma placas no cérebro e está associada a uma degeneração neuronal, que são ali levada à morte dos neurônios, né? A morte mais precoce dos neurônios. A ideia é induzir o sistema imune a reconhecer e remover essas placas. Então, se o problema é a placa, né? A ideia é que o sistema imune comece a reconhecer que isso não deveria, né, estar ali. E comece, então, a atacar essas placas e remover essas placas.
A vantagem é oferecer uma abordagem preventiva e potencialmente menos invasiva que tratamentos medicamentosos. A limitação é que a remoção das placas, como o próprio texto disse, né, nem sempre resulta em melhora clínica, já que a doença envolve também a proteína tau e outros fatores neurodegenerativos. Talvez eu não saberia da proteína tau, né? Eu não sou especialista em Alzheimer, mas talvez eu poderia, no meu raciocínio, pensar: bom, se é uma doença neurodegenerativa, vou usar o meu vocabulário aqui, né? Já que a doença pode envolver outros fatores neurodegenerativos. Bom, acerta no alvo, né? Proteína tau veio como repertório para a gente aqui, tá? Mas assim, não vejo que teria que citar ela não, tá, gente? Mas se é uma doença neurodegenerativa, ela envolve outros fatores neurodegenerativos, né? Ó, em 2022, Oxford anunciou resultados promissores. No Brasil, estima-se que mais de 1 milhão de pessoas vivam com Alzheimer. Então, de novo, ciência acontecendo 2022. Não apareceu em 2023, não apareceu em 2024, talvez apareça agora em 2025, tá? Algo que pode aparecer aí para vocês. Aí, questão 6. Deixa eu ver uma coisa aqui, se eu tinha visto. Não. A evolução convergente explica como organismos diferentes podem adquirir características semelhantes. Estudos da genômica comparada mostraram que golfinhos e morcegos compartilham alterações genéticas relacionadas à ecolocalização, apesar de serem mamíferos de grupos distintos. Você tem aqui, né, golfinho e morcego, dois mamíferos de grupos distintos, um aquático, o outro, né, aéreo, terrestre aéreo, né, e aí tem algo relacionado à ecolocalização. Outro exemplo envolve plantas de deserto distantes, como o cacto e as euforbiáceas, que desenvolveram caules suculentos e espinhos. É planta. Cite 2 exemplos da evolução convergente e explique por que são considerados convergentes. Então, você pode pegar um exemplo clássico que é importante se ter na tua cabeça em relação à evolução convergente, pega o ambiente aquático. Está lá o tubarão, está lá o golfinho. Veja, o tubarão nem é mamífero. É de outra classe, inclusive. Que aqui está falando de golfinho e morcego, que os dois são mamíferos. E agora a gente vai mais longe. A gente vai pegar um animal de outra classe, mas que também tem nadadeiras, que também tem uma evolução convergente. Então, me parece que para viver naquele ambiente aquático, ter nadadeira é importante, né? Então, envolve a questão da seleção natural também, né? Talvez ter braço ali não seja uma coisa importante, por isso não foi selecionado, mas ter membros desenvolvidos em forma de nadadeira seja importante. Por isso que anatomicamente o golfinho tem uma certa semelhança com os peixes, né? Que são de outra classe. Aqui a gente vai ver um raciocínio parecido, ó. A evolução convergente ocorre quando organismos e grupos distintos, podem ser eles ainda mamíferos, né? Desenvolveram características semelhantes devido a pressões seletivas parecidas. Então, lá na água, o golfinho passou por alguma pressão seletiva em que desenvolver ali a ecolocalização, não desenvolver no sentido lamarckista, né? Em algum momento aconteceu uma mutação e aquilo foi visto como algo importante para aquele ambiente e foi selecionado a ecolocalização. É lógico que com o passar do tempo isso possa ter evoluído ainda mais, né? A mesma coisa para quem tem ali
como morcego, né, a importância dessa ecolocalização, já que, né, essa questão do som é importante para eles, né? Então, golfinhos e morcegos desenvolveram ecolocalização para navegação e caça, por pressão seletiva. Tem aluno que às vezes vai falar, talvez, como eles são mamíferos, pode ser que o morcego veio do golfinho. Não, aqui está falando de uma evolução convergente. Convergente no sentido ancestrais diferentes, mas com a mesma função, né? Então, eles um não veio do outro, eles têm ancestrais diferentes. Isso é evolução convergente. Ancestrais diferentes, né? Com a mesma função. Eles não são parentes, né? Ou se são, eles têm grupos distintos, como esses dois aqui. Explicou o conceito de evolução. Aqui, né? E esses, no caso do cacto, né? Cactus americus e euforbiáceas desenvolveram caules suculentos e espinhos como adaptação ao ambiente árido. Então, me parece que para viver no ambiente árido, ter caule suculento e espinho é importante. Por quê? Porque o caule suculento tem o quê? Parênquima aquífero, que armazena água. O caule suculento, né, vai ter essa vantagem na reserva de água. E o espinho diminui o que é a superfície de contato com o ambiente. Consequentemente, folhas modificadas em espinhos diminui a transpiração, diminui a perda de água. E, ao mesmo tempo, quem acaba fazendo a fotossíntese é o próprio caule. Né? Caule que faz fotossíntese é chamado de caule do tipo cladódio. Né? Cladódio, não é Cláudio, cladódio, né? Cladódio são caules fotossintéticos. Esses casos são considerados convergentes porque surgiram de forma independente, não por herança de um ancestral comum. Eles têm ancestrais diferentes, mas por pressão seletiva, me parece que para viver naquele ambiente é importante. Então, se fosse assim, imagine todos os animais que são cegos dentro de uma caverna, um veio, né, tem o mesmo ancestral? Não, me parece que não ter olho dentro da caverna não faz diferença, né? Ou até acaba trazendo a diferença no sentido que o olho é uma estrutura que consome muita energia. Então, não ter, se o olho não funciona, é melhor não ter olho dentro de uma caverna, né? Então, aí tem uma pressão seletiva. Asas de borboletas e as asas do pássaro. Sim, né? Pressão seletiva. A asa da borboleta é formada por quitina, a asa, né, dos pássaros já tem ali a estrutura óssea. E para a gente fechar a questão do ciclo do nitrogênio, que eu acho que essa parte aqui já está mais tranquila para vocês, né? Um ciclo que sempre cai, então é um ciclo que a gente tem que estudar muito, né? O ciclo do nitrogênio depende de micro-organismos fixadores que convertem nitrogênio atmosférico em formas assimiláveis pelas plantas. Contudo, o uso intensivo de fertilizantes industriais gera eutrofização de rios e lagos e libera óxido nitroso. É o terceiro gás, né? Aí, com potencial estufa. Quase 300 vezes maior que o CO2. Segundo a FAO 2021, mais da metade do nitrogênio aplicado em lavouras é perdido para o ambiente. Explica o papel da fixação biológica de nitrogênio. Então, aqui, qual que é o papel biológico, gente? Por que que eu preciso de nitrogênio? Você, uma planta precisa. Por que que qualquer ser vivo precisa? Porque nós temos bases nitrogenadas que compõem o DNA. Porque nós temos aminoácidos que tem lá a porção amina, que é base das proteínas. Então, veja, a gente precisa, né, para a base de proteína, molécula proteica, e tem mais de 100 mil tipos de proteínas que funcionam no nosso corpo, entre elas as enzimas, né? Imagine, a gente não existe sem proteína, sem enzima. E também, sem DNA, não seria possível, a gente não estaria aqui. Como que a gente obtém nitrogênio? Comendo. Como que uma planta obtém? Absorvendo, né? O oxigênio, o nitrogênio que a gente respira, a gente não absorve, a gente acaba eliminando de volta.
Então, para a gente fechar o nosso encontro de hoje, questão 7, eu coloquei assim. A fixação biológica do nitrogênio é feita por bactérias do gênero Rhizobium e Azotobacter. A Rhizobium no ambiente terrestre e a Azotobacter no ambiente aquático, que converte nitrogênio atmosférico e amônia assimiláveis pelas plantas. Amônia é assimilável? É, né? Mas de preferência o nitrato. O nitrito é tóxico, né? Então, de preferência o nitrato. A amônia também é tóxica. Então, as plantas vão sempre preferir o nitrato. Mas a amônia também pode ser assimilável. O uso intensivo de fertilizantes químicos aumenta a disponibilidade de nitrogênio, mas parte desse excesso é perdido para o ambiente, causando eutrofização de rios e lagos e liberando o óxido nitroso, gás com potencial agente estufa, né? Quase 300 vezes maior que o CO2. Tem livro que fala em 310 vezes mais, né? Isso contribui tanto para o aquecimento global quanto para desequilíbrios ecológicos. Então, aponta que mais da metade do nitrogênio na lavoura é perdido para o ambiente. O Brasil é um dos maiores consumidores de fertilizantes nitrogenados do mundo. O Brasil ficou muito preocupado, né, na guerra da Ucrânia com a Rússia, porque a Rússia é um dos fornecedores de fertilizantes para o Brasil. Então, naquela época da guerra, o Brasil teve um período ali meio de apagão dos fertilizantes, né? É importante, talvez um contexto aí, né? Talvez pode acontecer numa prova do Enem. Gente, esse foi então o nosso simulado número 6. Semana que vem vai ser um pouquinho mais corrido para todo mundo, né? Se vocês não conseguirem acompanhar o super intensivo ao vivo, não se preocupe, pode assistir gravado depois e me mandar dúvida pelo WhatsApp, tá? Dúvidas, comentários? Se não, bom descanso, boa noite para quem merece, né? Todo mundo merece. Tchau, gente. Professor, tchau, tchau. Obrigado pela aula, hein? Valeu, até mais. Boa noite e bom Boa descanso. noite.